Olá, bom dia! Já está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor nessa manhã de quarta-feira, dia 24 de agosto de 2016. Agora são 7 horas e 18 minutos. Para você, um bom dia, uma manhã excelente de quarta-feira. E na edição de hoje você terá as principais notícias do agronegócio brasileiro. Falaremos muito sobre as exportações do complexo carne, em especial do frango in natura. E também, entre os destaques da edição de hoje, daqui a pouco teremos a participação de Brasília com informações do Conselho Monetário Nacional que prorroga prazo para as dívidas rurais de produtores de Mato Piba. Também falaremos das principais cotações do agronegócio, soja, milho, boi gordo, boi magro. E também você terá aqui a principal agenda de leilões do país. Os melhores leilões do Brasil você acompanha por aqui no Bom Dia Produtor. E é lógico também a sua participação e a previsão do tempo para todo o país você confere a partir de agora. Já está no ar o Bom Dia Produtor na manhã desta quarta-feira. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. O Bom Dia Produtor sempre apresenta para você notícias da pecuária, porque aqui é lógico que a gente prioriza a questão da pecuária. E é logicamente que para você, produtor, para você pecuarista, para você investidor, você quer saber como que anda a cotação do boi gordo. Então é por isso que logo no início do programa nós apresentamos para você cotação do boi gordo com duas fontes de cotação. Uma delas é da agência Rural Business e a outra cotação é da Scott Consultoria. Nós apresentamos cotação região por região do país. E você confere agora, primeiramente, a cotação da região sudeste do país. Começamos com a cotação pela região sudeste do país, pela agência Rural Business, cotação para São Paulo, R$ 155, cotação para Minas Gerais, R$ 144. Ainda pela região sul do país, nós temos a cotação do boi gordo, segundo a análise feita pela agência Rural Business, para o Rio de Janeiro, R$ 148. Ainda pela região sudeste do país, nós temos cotação da Scott Consultoria Preço à Vista. Para Barretos, no interior de São Paulo, R$ 150,50. Já em Araçatuba, R$ 150,50 também. No Triângulo Mineiro, o boi gordo foi cotado ontem à tarde a R$ 135. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 140. Seguimos pela região sudeste do país com os preços da agência Scott Consultoria Preço à Vista. Região norte de Minas Gerais, R$ 137. Região sul de Minas Gerais, R$ 143. E no Rio de Janeiro, R$ 143 também. Passamos agora às cotações do boi gordo para as regiões, para a região sul do país. Primeiramente com a cotação para o Paraná, R$ 151, Santa Catarina, R$ 153, segundo a análise feita pela agência Rural Business. Temos a cotação agora para o Rio Grande do Sul, R$ 5,30 o quilo vivo do boi gordo. Cotação para o boi gordo para a região sul do país, agora com dados da agência Scott Consultoria com preço à vista. Região do noroeste do Paraná, R$ 148. Na região oeste de Santa Catarina, R$ 148 também. Ainda pela região sul do país, com o preço da agência Scott Consultoria Preço à Vista, cotação para a região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,75. Já em Pelotas, o boi gordo foi cotado a R$ 5,00 o quilo vivo. Passamos agora às cotações do boi gordo para as regiões, para a região centro-oeste primeiramente. Cotação para Goiás, R$ 141, para o Mato Grosso do Sul, R$ 144. Ainda pela região centro-oeste do país, temos a cotação para Mato Grosso, R$ 137, segundo a análise feita pela agência Rural Business. Agora nós passamos a cotação para a região centro-oeste do país, com o preço da agência Scott Consultoria Preço à Vista. Região de Goiânia, Goiás, R$ 137. Já no sul de Goiás, R$ 135. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ontem o boi gordo foi cotado a R$ 140,50. Já em Dourados,
também no Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 139,50. Ainda pela região centro-oeste do país, temos a cotação para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 140. Para Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 133,50. Na região norte do Mato Grosso, R$ 127. Região sudeste do Mato Grosso, R$ 133. E na região sudoeste do Mato Grosso, R$ 130,50. Passamos agora às cotações para as regiões norte e nordeste do país, primeiramente com o preço da agência Rural Business Preço à Vista. Bahia, R$ 150, cotação para o Maranhão, R$ 128 e Pará, R$ 129. Ainda pelas regiões norte e nordeste do país, temos a cotação para Tocantins, R$ 134. Agora nós passamos à cotação de Rondônia, R$ 126. Ainda pelas regiões norte e nordeste, temos as cotações segundo análises feitas pela agência Scott Consultoria com preço à vista. No interior da Bahia, na região oeste da Bahia, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 148. O arroba, também na região sul da Bahia, R$ 143. Já na região oeste do Maranhão, R$ 125. Ainda com o preço da agência Scott Consultoria à vista, temos as cotações para as regiões norte e nordeste, cotação para Redenção no Pará, R$ 126, Marabá, R$ 124, Paragominas, R$ 123. E ontem o boi gordo foi cotado na região sul do Tocantins, R$ 130, e já na região norte do Tocantins, R$ 126. E para finalizar, as cotações das regiões norte e nordeste, temos a cotação para a região sudeste de Rondônia, que segundo análise da Scott Consultoria, fechou a R$ 125 a arroba do boi gordo. E agora você confere a cotação do bezerro nas principais praças de produção do país. E você, produtor rural, você, pecuarista, agricultor, quer saber como vai ficar o tempo para os próximos 10 dias, não é verdade? Então agora a Thaís Baroni nos atualiza com relação às últimas informações do tempo. Vai falar para a gente sobre a umidade do solo e também se há previsão de chuva. Thaís, muito bom dia. Quais as previsões para a região centro-sul do país? Olá, Antônio, bom dia. Bom dia também a todos que nos assistem. Os níveis de umidade do solo ainda continuam bem elevados no centro-sul do país, mas principalmente nos 3 estados da região sul. Na semana passada choveu bastante, no último fim de semana uma massa de ar frio ganhou força e derrubou as temperaturas. É por isso que os níveis de umidade do solo continuam elevados nos 3 estados, mesmo com a pouca chuva registrada agora nesses últimos dias. Essa massa de ar frio, como eu disse, derrubou as temperaturas e a semana começou com formação de geadas em algumas áreas produtoras de trigo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Mas, por enquanto, os danos às lavouras ainda estão sendo contabilizados. Ao longo desses próximos dias, como essa massa de ar frio ainda atua em grande parte do centro-sul do país, o tempo segue firme e sem chuva em toda essa área. Só que aos poucos as temperaturas já voltam a subir e o potencial para a formação de geadas diminui. Já no segundo período, a partir do dia 28 de agosto, a chuva ganha intensidade novamente na região sul e volta a se espalhar entre as regiões centro-oeste e também sudeste. Em toda essa área, chove fraco, é uma chuva irregular que não recupera a umidade do solo, mas também não atrapalha as atividades no campo. Mas lá na região sul, principalmente entre Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná, os produtores podem ter problemas por conta do excesso de chuvas. Eu volto com você no estúdio, Antônia. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta daqui a pouco com mais informações para a gente. Já já a Thaís vai passar aqui ao vivo para a gente as previsões para todas as regiões do país, com as mínimas e as máximas, e também previsão para hoje, quarta-feira, e para amanhã, quinta-feira, em todo o país. 7h27, hora de falarmos com Brasília. Quem está por lá nesse momento é a Raíssa Lomonte, que traz para a gente mais informações de Brasília. O Conselho Monetário Nacional decidiu prorrogar o prazo para o quitamento das dívidas dos produtores de Matopiba. A Raíssa Lamonte tem mais informações nesse momento para a gente. Raíssa, muito bom dia. Ainda
Ainda em agosto, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, deve aprovar a inclusão dos produtores da região do Mato Piba na prorrogação de dívidas rurais. Esse era um compromisso feito pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Sobre este assunto, nós conversamos com o deputado ruralista Luiz Carlos Reise. Vamos conferir. Todos têm o direito, todos os produtores que têm problemas na dívida ativa do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil, pequenos, médios, grandes produtores, todos têm o direito a um desconto que vai de 60% a 95% das dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2014. É muita gente que está envolvida nesse processo. Então é importante que vocês procurem as suas entidades de classes, sindicatos, as AproSoja, enfim, as federações, para poder fazer esse acerto. Existe essa possibilidade. E, na medida provisória, nós já estamos negociando com o governo e também na comissão especial para incluirmos 2015, que não está incluso até aqui, e também até a data da sanção da lei em 2016. Agora, no mês de agosto, por exemplo, está vencendo o PESA, no Brasil inteiro. E tem gente que foi inscrita nesse momento que poderia perder o direito se como ele já não pagou 2015, ele só acertou até 2014, nem em 2014 ele acertou ainda, ele já não podia entrar com a dívida que foi inscrita nesse mês de agosto, por exemplo, na dívida ativa, porque ele já não pagou, porque ele não podia pagar, porque estava inadimplente. Então, nós acertamos com o governo, com o relator da matéria, o deputado Júlio, e nós vamos incluir na comissão especial e também no plenário da Câmara, que deve votar até a próxima semana, 2015 e também 2016, para as dívidas que estiverem inscritas em 2015 e 2016. Mas hoje já está em vigor. Procure a Receita Federal, procure a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em qualquer estado, já existe um telefone 0800. Raíssa Lomonte para o SBA. 7 horas e 29 minutos, vamos falar agora do mercado do boi gordo. As cotações para o boi gordo continuam estáveis e sem grandes movimentações. Esse é o destaque de agora do Giro do Agronegócio. Acompanhem. O início dessa semana foi de estabilidade para as cotações do boi gordo em São Paulo. Este cenário vem após um período de queda que vinha trazendo os números para patamares mais baixos. De acordo com Caio Toledo, analista do mercado da FC Stone, ainda existe uma pressão dos grandes frigoríficos, mas os negócios se encontram estacionados no patamar de R$ 153 a arroba. A falta de oferta e a melhora na demanda pela carne bovina são alguns dos fatores que ajudam a construir o cenário. As exportações também apresentaram melhora na segunda semana de agosto. Na primeira semana, os números haviam ficado abaixo das 20 mil toneladas. Apesar da desvalorização do dólar, que se encontra em torno de R$ 3,20, a tendência é positiva. Uma possível valorização é prevista para as próximas semanas, mas ainda pouco expressiva, não chegando a alcançar números como o patamar de R$ 157 arroba no mês de maio, por exemplo. No entanto, com o cenário estabilizado, frigoríficos pagam melhores preços devido à demanda. A queda posterior da arroba também melhorou as margens dos frigoríficos, o que pode ser positivo para toda a cadeia. O mercado do boi gordo segue estável, mas pressionado. As escalas de abate caminham de forma lenta e atendem, em média, 5 dias. A demanda lenta, assim como a oferta limitada de boiadas terminadas, colaboram para que o mercado apresente baixa movimentação. Das 31 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, houve alta em 2 e queda em 1 para o mercado do boi gordo. No mercado atacadista de carne com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 8,73 o quilo. Em curto prazo, fica a expectativa quanto ao comportamento dos preços da carne bovina visto à proximidade do fim do mês.
A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realiza nesta quinta e sexta-feira em Brasília a segunda reunião do Comitê Permanente de Gestão de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros das Bacias Hidrográficas Amazônica e Tocantins-Araguaia. O encontro tem o objetivo de debater as questões relacionadas à gestão dos recursos pesqueiros nos rios das bacias hidrográficas Amazônica e Tocantins-Araguaia, na região norte do país, visando o planejamento sustentável da pesca artesanal. A abertura será feita pelo secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, também pelo diretor de Departamento de Planejamento e Ordenamento de Pesca. Sete horas e 33 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho para falar das exportações do Complexo Carne, com dados do relatório de exportações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vamos falar mais especificamente das exportações da carne de frango in natura e também daqui a pouquinho você terá a cotação do frango. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Nelore VC, 4 de setembro, domingo às 2 da tarde. Oferta de 40 touros jovens, 240 machos e fêmeas, 40 novilhas e vacas e 3 touros de repasse. No Tatersal de Elite Camaru, em Uberlândia, Minas Gerais. Leilão Nelore VC, 4 de setembro, domingo às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí o tradicional leilão da Família Rezende. 15º Leilão Virtual Família Rezende. 4 de setembro, domingo às 2 da tarde. Oferta de 300 fêmeas girolando meio sangue, 3/4, 7/8, sendo novilhas prenhes e bezerras. Filmadas em Lagoa da Prata, Minas Gerais. 15º Leilão Virtual Família Rezende. 4 de setembro, domingo às 2 da tarde. Realização HL Leilões e Leilopec. Transmissão Novo Canal. A reunião dos melhores programas de melhoramento genético do Brasil. Expogenética. Negócios, leilões, workshops, palestras, debates e ainda o Fórum Latino-Americano do Agronegócio Sustentável, de 20 a 28 de agosto em Uberaba, Minas Gerais. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Ecomix, Ecoarco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Sete horas e 36 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você que nos assiste em todo o país. Se você que está nos assistindo e quer participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil, basta você mandar para a gente um e-mail, bomdiaprodutor@sba1.com. Você manda para a gente o seu e-mail e pode também fazer críticas, sugestões, sugerir pautas ou até mesmo fazer alguma pergunta sobre algum conteúdo que você viu aqui e que você tem alguma dúvida. Então participe do Bom Dia Produtor. bomdiaprodutor@sba1.com. Vamos falar agora das exportações do Complexo Carne, mais especificamente das exportações de carne de frango in natura. Segundo dados do relatório de exportações divulgados recentemente pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, houve um
uma retração, houve uma queda nas exportações com relação ao período a terceira semana de agosto e também com relação na comparação com o mesmo período do ano passado. Se você perceber, a gente vai mostrar para você aqui alguns dados, alguns números. Se você perceber aqui nos números, você pode ver que houve uma retração no volume exportado e também no faturamento de exportações. Vamos conferir aqui os números? Aí eu te explico melhor. Volume de exportações do complexo carne, você pode perceber que nos 21 dias úteis do mês de agosto, o Brasil havia exportado 344 mil toneladas de carne de frango in natura. Já nos 21 dias úteis do mês de julho de 2016, o Brasil exportou 321 mil toneladas de carne de frango in natura. Já nos 15 dias úteis, nas 3 semanas do mês de agosto, o Brasil o Brasil exportou 231 mil toneladas de carne de frango in natura. Esses 3 números aqui, com relação a agosto de 2015, julho de 2016 e agosto de 2016, são números relacionados ao volume exportado. Numa próxima tela, nós temos para você aqui a média diária de volume exportado, é exatamente aqui onde apresentou queda. Nós fizemos para você uma comparação do volume exportado, da média diária de volume exportado entre agosto de 2015 e agosto de 2016. Você pode perceber que em agosto de 2015 o Brasil estava exportando diariamente uma média diária de 16.422 toneladas. Já nesse mês de agosto, nas 3 primeiras semanas, a média diária ficou no patamar de 15.419 toneladas. Houve uma queda de 6,10% no volume exportado diariamente para outros países. Numa próxima tela, nós temos para você o faturamento das exportações da carne de frango in natura. No mês de agosto de 2015, o Brasil faturou 568 milhões de dólares com as exportações do frango in natura, foram 21 dias úteis. Já no mês de julho de 2016, nos 21 dias úteis do mês de julho, o Brasil faturou 510 milhões de dólares com as exportações da carne de frango in natura. E já nesse mês de agosto, nas 3 primeiras semanas do mês de agosto, ou melhor, em 15 dias úteis, o Brasil faturou 380 milhões de dólares com as exportações da carne de frango in natura. Numa próxima tela, nós temos para você a média diária de volume faturado. O Brasil, em agosto de 2015, estava faturando com a média diária de 27 milhões de dólares. Já no mês de agosto de 2016, essa média diária teve uma queda, teve um recuo e chegou a 25 milhões de dólares com as exportações da carne de frango in natura. Houve uma queda de 6,14%. E numa última tela, nós temos para você aqui um dos fatores que mais melhorou na comparação que nós fizemos. É o fator valor pago por tonelada. Você pode ter uma noção aqui, para você ter uma noção, em julho de 2016, no mês passado, o Brasil estava vendendo por tonelada o frango in natura por 1.589 dólares. Já nesse mês de agosto, o valor pago por tonelada exportada de frango in natura ao país chegou a 1.646 dólares. Houve um aumento de 3,61%. Esses são dados recentes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E você fica por dentro sobre as exportações do complexo carne aqui no Bom Dia Produtor. E agora você confere a cotação do frango nas principais praças produtoras do país. Sete horas e 42 minutos, a Zoetis é uma companhia global líder em saúde animal com um legado de mais de 60 anos. O repórter Valdir Pacheco visitou uma fazenda em Cáceres, no Mato Grosso, que mostra o uso dos marcadores genéticos Clarified, que podem auxiliar na seleção bovina. Acompanhe.
As tecnologias genômicas estão rapidamente mudando a forma pela qual o potencial genético de gado é estimado e como os criadores tomam decisões na seleção de seus rebanhos. Uma ferramenta que vem revolucionando a pecuária de corte com a emissão de informações genéticas sobre cada exemplar analisado. São os marcadores de DNA Clarified. A Fazenda Batuque, aqui em Cáceres, Mato Grosso, vem adotando essa tecnologia que mensura, afere e comprova os efeitos na seleção. O Clarified surgiu em 2009 no Brasil, né? No Nelore surgiu em 2009 aqui no Brasil, e ele trouxe muito benefício de antecipar as escolhas das fazendas. Depois que ele sofreu uma evolução em 2013, a ferramenta ela conta hoje com 22 características que avaliam as mais variadas em características de importância econômica. E a fazenda, como ela preconiza muito essas características de carcaça, características de precocidade, a gente, com o Clarified, consegue ajudar ela a direcionar alguns pontos de seleção. Esta tecnologia é responsável por orientar o pecuarista Flávio Martins na seleção de animais em situações práticas, como buscar vacas de boa habilidade materna, escolher fêmeas para reposição, separar futuros touros do desmame e selecionar animais precoces e férteis. Quando você usa essas ferramentas tecnológicas que existem hoje no mercado, que é um programa sério de avaliação genética, como o da NCP, um programa de avaliação de carcaça, como o Caval é feito, o Clarified, das OETs, isso são ferramentas disponíveis no mercado, você tem que usar com critério, e são coisas verdadeiras, desde que você faça a coleta de dados bem feita, porque depende também de você fazer a sua parte bem feita. Essas são a última desmama, essas novilhas não foram genotipadas ainda. Ela passa por um crivo da BCZ, que é o visual, a gente também não abandona o visual. Tem um critério nosso, um modelo que a gente acredita ser um modelo mais produtivo. E a gente segue avaliando. As informações vão para a NCP, são rodadas lá. Depois entra a avaliação de carcaça, aos 18 meses. E aí, o último ponto é a avaliação do Clarified. Toda essa tecnologia se traduz principalmente em economizar tempo e dinheiro durante a comercialização dos animais. Tem uns amigos meus que eles compram touro todo ano e eles sempre ficam ligando, né? Que dia que o Flavinho vai abrir a venda dos touros, que a gente está querendo lá ver, a gente quer ir lá comprar, quer adquirir. Por quê? Porque sabe que a genética dele aqui é uma genética diferenciada. E eu acho uma das maneiras bem inteligentes de se vender touro, porque você vende com uma liquidez boa, com um prazo mais curto, o pecuarista vem conhecer a seleção aqui na fazenda e tem ainda mais convicção de que o trabalho é feito de maneira certa. E se ele é feito de maneira certa, com o uso de tecnologia adequada, ele vai ter lucro na fazenda dele. Valdir Pacheco para a Rede SBA. E amanhã, às 8h30 da noite, acontece aqui pelo Canal do Boi o leilão Top Expogenética Nelore 100 e Fazenda Tradição. Na oferta, 10 touros, 40 fêmeas doadoras, prenheses e aspirações. Confira agora a entrevista do repórter Daniel de Paula com Carlos Eduardo Novaes sobre esse leilão que acontece amanhã na Expogenética em Uberaba, em Minas Gerais. Acompanhe. É nesta quinta-feira à noite mais um compromisso com uma marca que se tornou tradição dentro da Expogenética, que já é uma feira consolidada, mas já é tradição há mais de meio século por causa de tudo aquilo que evoluiu dentro do Nelore e como contribuição para a pecuária. Estou falando da marca Nelore 100, do Carlos Eduardo Novaes, que nessa quinta-feira organiza mais uma vez esse leilão com nome e sobrenome, né? Um leilão top de genética, você sabe que vem do Nelore 100 e este ano estreando uma parceria bacana com a Fazenda Tradição para vender. Antigamente eram só fêmeas, mas agora nós temos alguns touros também que estão selecionados a dedo para fazer parte de uma exposição, Cadu, que já se tornou obrigatória na agenda, no calendário do selecionador e do produtor de carne ou de leite. Está todo mundo aqui nessa semana em Uberaba, por isso o leilão tem que estar ao nível disso, né? Bom dia. Bom dia, Daniel. Pois é, esse ano, mais uma vez, estamos quinta-feira aqui. De diferente, vão ser alguns touros, que são 10 touros. Touros
para repasse, para central, são touros realmente de muita qualidade. Foi escolhido a dedo na Fazenda Tradição e lá conosco. E fêmeas são 35, 38 fêmeas, acho que são 38 fêmeas, que tem doadoras, tanto vendendo prenhez ou vendendo doadoras. A Fazenda Bela Alvorada tem uma doadora que vai vender a doadora, uma vaca fantástica. Nós temos, tem aspirações da Fazenda Tradição e tem um gado jovem, tem novilhas, tem vacas de todos nossos e dos convidados. Então, um gado realmente de muito boa qualidade. Quando a gente fala de doadora e fala de bezerra, uma coisa parece uma previsão do futuro, né? Mas é quase que uma ciência exata, porque é tão bem selecionado, Cadu, e tão baseado numa estatística muito poderosa da genética e do melhoramento genético, da ciência que vocês todos usam. E eu vou elencar aqui os convidados, além da Fazenda Bela Alvorada que ele citou, tem a Beabisa, tem a Mundo Novo, a São Lucas, Terra Brava do Eduardo Campos, são os convidados do leilão Top Genética desta quinta-feira. Todo mundo usa muita ciência para poder colocar no seu plantel algo bastante produtivo e principalmente com a segurança que vocês precisam para passar essa segurança para o mercado, né? É uma ciência quase exata. Hoje os programas já dão uma confiabilidade muito grande. Alguns touros têm uma quantidade enorme de filhos em muitas fazendas. Você tem muita certeza do que, quer dizer, muita certeza. Tem muita probabilidade daquilo estar praticamente correto, né? É quase impossível hoje você fazer uma seleção às cegas, arrumar um touro porque é bonito e vamos ver o que ele vai dar. Nós já sabemos, escolhemos touro. Não existe o touro perfeito. Cada touro tem algumas qualidades, coisas que eles são melhores, outros um pouco piores. E o acasalamento é visando isso. Aquela vaca precisa mais daquela característica, você vai procurar no mercado os touros que são melhores para aquela característica. Então a gente tem melhorado com passos firmes e certos. Por isso que tem melhorado tanto o zebu aqui no Brasil. Nós estamos de uns anos para cá, são 3, 4, 5 programas, mas todos eles muito bons. E aqui é uma amostra onde você, para trazer, tem que ser entre os 20% melhores de algum programa. Então os touros que estão aqui, as vacas que estão aqui, os leilões que são feitos aqui, são de uma elite de animais. É uma elite produtiva importante. E essa frase do Cadu é legal, que não existe o touro perfeito, né? Não existe o animal perfeito. Existe a busca diária por ele. E não vai terminar nunca. E é isso que melhora, é isso que ele traz num catálogo belíssimo como esse, ó. Você vê a capa assim, ó, a simplicidade e como é que é chique essa simplicidade, ó. É isso que a gente mistura aqui na Expo Genética com animais de números impressionantes e que traz cada vez mais gente, que hoje não dá mais para fazer pecuária sem esse trabalho que é mostrado na Expo Genética, sem o melhoramento genético. Por isso os catálogos, os sumários lançados aqui, sempre simultaneamente, são muito importantes. Cadu, quinta-feira, então, estamos todo mundo junto. Aliás, ainda temos tempo até lá. Então dá para todo mundo curtir bastante na internet, no site do Nelore 100, no site da Central Leilões, Guto Assessoria, SBA. Não tem jeito de não ficar com informação, não tem informação. Isso. Quinta-feira estamos aguardando todos os espectadores aqui. Quem não puder estar aqui pessoalmente, vai ver pelo canal do Boi. E nós estamos de novo aqui amanhã. Vamos falar e mostrar alguns animais, até se puder. Claro, estão todos hospedados aqui no Parque Fernando Costa. Os pavilhões estão cheios de genética, cheios de qualidade e muita gente vem ver essas qualidades. Porque a Expo Genética, você sabe, não é Maçã do Amor, não é a Roda Gigante. Tem aqui a Rádio Sertaneja da BCZ que toca uma música para embalar as caminhadas aqui entre um pavilhão e outro. Mas a verdade é que o pessoal aqui vem em busca de conhecimento e de genética, é o que nós vamos mostrar até a hora do leilão. Top Genética amanhã. Quinta-feira à noite, a partir de 8 horas, já estaremos ao vivo em definitivo com a Central Leilões, mostrando essa distribuição da Fazenda Crioula, do meu amigo Cadu Novaes e dos seus convidados, inclusive a Fazenda Tradição, ajudando na família Strang a promover esse grande leilão. A gente volta a qualquer momento aqui na programação do SBA com mais novidades, com mais informações a respeito da Expo Genética 2016.
7 horas e 52 minutos, daqui a pouquinho vamos falar sobre o uso de fosfato natural na recuperação de pastagem. Quem vai tirar para a gente as dúvidas é o João Pedro Cuti Dias e também daqui a pouquinho teremos o quadro Minuto do Leite. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Nelore 100, Fazenda Tradição e convidados apresentam Leilão Top Expo Genética. 25 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 10 touros e 40 fêmeas entre doadoras, prenheses e aspirações. Durante a Expo Genética, no Tapeçal Rubico de Carvalho, em Uberaba, Minas Gerais. Leilão Top Expo Genética. 25 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Leilão Noite Nacional Matrizes Premium. 130 matrizes top das seleções Nelore Bio e Colonial. Mães dos touros líderes nos principais sumários do país. Venda inédita da doadora Dengozinha. Mãe do touro de Central Gangescol. Recordista nacional com mais de 150 mil doses de sêmen comercializadas. Leilão Noite Nacional Matrizes Premium. 26 de agosto, sexta-feira, às 20h30. No Tateçal Rubico Carvalho, na ABCZ em Uberaba. Durante a 9ª Expo Genética. Leilão Reprodutores Nelore Capital, edição primavera. Nelore 42 e Fazenda São Lourenço ofertam 100 reprodutores e 30 novilhas Nelore PO, todos classificados elite no programa Embrapa Gene Plus, além de 600 animais de corte. 4 de setembro, domingo, às 12 horas, no Terra Nova Centro de Eventos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Realização Capitaliza Mais Leilões 67 3292 1413 e Leilo Grande Leilões Rurais 67 3384 9077. Transmissão Conexão BR. 10º Leilão Touros Melhoradores Colonial, 46 anos. O top da seleção colonial ao seu alcance. 300 touros melhoradores Nelore. Genética top em avaliação genética. Filhos de touros colonial líderes nos principais sumários do país. Venda inédita de 100% do touro do ano de Central Locast Call. E mais 50 touros com potencial para Central e repasse. Venda especial a partir do meio-dia. Pacotes de sêmen dos 50 touros da Colonial em Centrais Brasileiras. 27 de agosto, sábado, às 13 horas, no Tateçal Rubico Carvalho, na ABCZ em Uberaba. Durante a 9ª Expo Genética. 7 horas e 54 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor. Nessa manhã de quarta-feira, vamos falar sobre recuperação de pastagens. E o mais importante é que você pode gastar muito pouco para recuperar o pasto. Vamos falar sobre fosfato natural. Estou recebendo aqui João Pedro Cuti Dias. Olha só, o fosfato natural, essa pedra que você está vendo aqui, ele pode ajudar na recuperação de pastagens. É isso mesmo, João? Bom dia. Bom dia. Hoje no Brasil nós temos 70 milhões de hectares de pastagem degradada. Para o pecuarista, para o agropecuarista, é importante que ele conheça métodos de fazer isso aí. Essa rocha, por exemplo, é uma rocha que tem aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem no Brasil inteiro. Você vai encontrar jazidas iguais a essa em Minas, em Goiás, no Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma rocha, esses pontos escuros são pontos de fósforo, onde tem alta concentração de fósforo. O demais da rocha são produtos importantes para as plantas, como é o cálcio, o magnésio, micronutrientes, como é o caso do zinco. O que se propõe hoje nesse momento? Essas rochas elas podem ser moídas e colocadas in natura, pura, no solo, e incorporadas na hora, hora que você faz o preparo do solo para o plantio das pastas, especialmente de plantio de braquiárias, por exemplo. Você colocando, ela chega a dar 14,5% de P2O5. Esse P2O5 ele não é solúvel ao todo 100%, ele vai solubilizando ao longo do tempo, como é na natureza. A natureza é assim mesmo. Sim. Ou seja, ele vai disponibilizando esse P2O5, esse fósforo para o solo, na solução do solo gradualmente. Se você colocar 2 toneladas desse produto, você está colocando 300 quilos de P2O5, quase 300 quilos de P2O5, além de magnésio, cálcio, etc. Ou seja, você faz um banco de fósforo no solo. Aí, normalmente, o processo hoje, o ideal seria fazer a recuperação da pastagem, plantar uma braquiária, usá-la durante 7, 8 meses, posteriormente entrar com uma cultura anual.
ou soja, especialmente soja. Então, isso aí cairia como uma luva num processo igual a esse, reduzindo o custo. Um processo de ILP, né? Integração lavoura-pecuária. Lavoura-pecuária ou até floresta. Floresta porque também. Você vai criar um banco de fósforo no solo e atendendo não só uma safra, várias safras, vários anos, o fornecimento de fósforo. Para chegar a esse uso tem que moer fosfato? Moe finamente essas rochas, você vai fazer um processo de uma moagem bastante fina e você vai vender a granel ou em big bag, não sei qual é o processo de comercialização, mas isso vai acontecer. E outra coisa, nós temos além de 75% hoje desse fósforo que nós usamos na lavoura do Brasil são importados. Imagina, um ano que houver uma crise cambial ou um preço disparar, é uma alternativa. O produtor sobrou dinheiro, ele quer fazer alguma coisa, que coisa melhor do que ele melhorar o seu solo? E outra coisa, você consegue fazer uma melhora num perfil maior do solo, incorporando esse produto. Eu estou falando apenas em fósforo, mas hoje você tem potássio também. Você tem rochas potássicas no Brasil que chegam a dar 10% de óxido de K2O, o óxido de potássio. Então, o que acontece? Quando hoje nós usamos só cloreto de potássio, praticamente 95% é cloreto. O cloro, à medida que você vai colocando muito cloro no solo, em algum momento ele começa a fazer uma seletividade da microbiologia que tem no solo. Porque o cloro, na realidade, é um antisséptico, é usado para matar. Limpeza. Então, isso pode ser. Então, em algum momento, vai ser possível também entrar o potássio. Ou seja, são coisas que nós temos à nossa disposição, são coisas regionais que poderão ser processadas e vendidas a um custo barato e ajudariam muito o processo do Nós brasileiro. estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Amanhã vai ter um debate sobre isso? Uma reunião? Não especificamente sobre isso, mas vai ter um debate sobre recuperação de pastagem aqui em Campo Grande, a respeito do programa de recuperação que o governo estadual lançou, com benefícios fiscais, envolvendo técnicos em várias áreas. É importante que o senhor e a senhora que se interessem pelo assunto, que tem o problema na sua fazenda, participe. Perfeito. Vamos fazer um esforço para estarmos lá também. E bem interessante, vai ser aonde mesmo? Só para confirmar? Não, o evento de pastagem vai ser em Campo Grande, no Centro de Convenções, o Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, às 9 horas da manhã. 9 da manhã. Mas não é sobre todo. Hoje nós estamos comentando a respeito de um assunto específico, que é o fosfato natural. Perfeito. Que tem uma grande futuro no Brasil, com certeza absoluta. Vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos, Deus quiser. João, obrigado. Obrigado. Até mais. 8 horas em ponto, nós vamos falar agora do leite, da produção leiteira em todo o país. Está chegando o quadro Minuto do Leite. Acompanhem. Olá, bom dia a todos. E segundo informações do CPEA, o preço do litro do leite pago ao produtor teve um aumento de 40% durante um ano. Com a retomada das chuvas, a produção de leite tende a aumentar e os preços a recuarem. Porém, quando se trata de milho, os preços tendem a ficar em alta nos próximos meses. E em Uberlândia, Minas Gerais, acontece a Exposição Agropecuária de Uberlândia. A feira acontece entre os dias 26 de agosto a 6 de setembro. E no dia 1º de setembro, durante a programação da feira, acontece um ciclo de palestras sobre o mercado leiteiro e as expectativas para o cenário de 2017. E no norte do Paraná, segundo informações do DERAL, Departamento de Economia Rural, a produção de leite da região teve um aumento significativo de 29,39% desde 2010. No ano de 2010, essa produção foi de 61,4 milhões de litros de leite. Já em 2015, essa produção pulou para 79,8 milhões de litros de leite. E ainda segundo o DERAL, esse aumento na produtividade leiteira se deve ao melhoramento genético, a investimentos em técnicas de ordenha e também ao melhoramento na alimentação do rebanho. Essas foram as informações do Minuto do Leite de hoje. Eu volto amanhã com mais informações para você da pecuária leiteira de todo o Brasil e de todo o mundo. Fique agora com as cotações do leite.
Bom Dia Produtor de agora fala, Bom Dia Produtor agora fala sobre o preço médio do milho em todo o país. Os preços do milho na terceira semana de agosto apresentaram uma retração. Entre os motivos está a menor movimentação, o mercado interno que está desaquecido, exportações prejudicadas com a queda do dólar e o leilão de ofertas do grão pela Conab. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, a saca está sendo cotada a R$ 44,00, R$ 3,00 a menos que no final do mês de julho. Já a agência Rural Business aponta baixa de 1,97% no preço médio nacional do milho. Em apenas uma semana, houve queda de 1,97%. Já nos últimos 15 dias, segundo a agência Rural Business, a queda no preço do milho foi de 6,57%. Vamos conferir agora o preço médio do milho, preço médio Brasil. É logicamente que a agência Rural Business faz uma análise das principais praças produtoras para ter essa avaliação aqui do preço médio nacional do milho, a saca de 60 quilos. No último dia 8 do mês de agosto, estava sendo cotada a saca a R$ 41,38. No dia 10 do mês de agosto, chegou a R$ 40,11. No dia 15, apresentou uma nova queda, chegando a R$ 39,77 a saca de 60 quilos do milho. Já no dia 18 do mês de agosto, teve uma nova queda, chegando a R$ 39,16. No dia 22, chegou ao patamar de R$ 38,83 e ontem, no dia 23, chegou a R$ 38,66. Nesses últimos 15 dias, a média ficou em R$ 39,60. A variação foi negativa nesses últimos 15 dias de 6,57%, com números da agência Rural Business. E vamos conferir agora a cotação do milho nas principais praças produtoras do país. Oito horas e 9 minutos, daqui a pouquinho vamos falar do preço médio nacional da soja. A soja apresentou alta nas últimas semanas, já diferente do milho. Também daqui a pouquinho nós teremos as principais informações dos principais leilões do país, com informações da Vitrine do Boi. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Embral apresenta em patrocínio Minas Gerais, liquidação total rebanho holandês, Fazenda Santo Antônio, máquinas e equipamentos de leite, dia 27 de agosto às 14 horas. Rodovia MG 230 de patrocínio a IBA, 260 fêmeas holandesas, 120 vacas paridas e amojando, 80 novilhas, 60 bezerras. Transmissão Novo Canal, realização Embral Leilões. Cadastros e informações 11 3864 5533 e lances 11 3017 2500. Liquidação total de plantel Fazenda Impertinente. Rebanho com mais de 30 anos de seleção. Oferta de fêmeas holandesas 7/8, 3/4 e meio sangue. Dia 28 de agosto, domingo, 14 horas, pelo Canal do Boi. Informações Conect Leilões, 43 3372 1111. Se conecte aqui, conecteleilões.com.br. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Em
Central apresenta Liquidação Total Virtual Fazenda Campo Limpo. Domingo, dia 28 de agosto, às 14 horas, ao vivo pelo novo canal. Serão ofertadas 200 fêmeas holandesas, máquinas e equipamentos de leite, 90 vacas paridas e amojando, 60 novilhas inseminadas e prenhas, 50 bezerras e oferta especial de 30 animais gersolando. Dia 28 de agosto, às 14 horas, ao vivo pelo novo canal. Realização em Brau Leilões. Cadastro antecipado 11 3864 5533. Lances 11 30 17 2500. 8 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor, agora para falar sobre o preço médio da soja. A alta nas cotações futuras da soja na Bolsa de Cereais de Chicago e também os ganhos observados no câmbio no mercado interno fizeram com que o grão tivesse alta na última semana. Segundo a apuração feita pela agência Rural Business, nas principais praças produtoras do país, o preço médio nacional da soja nos últimos 15 dias apresentou alta de 1,93%. No Paraná, por exemplo, praça que é referência de preço para o resto do país, a alta foi de 1,28% nos últimos 15 dias. O preço médio da soja lá no Paraná está sendo cotada a saca de 60 quilos a R$ 77,16. Acompanhe agora a evolução no preço da soja nos últimos 15 dias com dados da agência Rural Business. Você pode acompanhar aqui a cotação da soja por estado, o preço médio e também a evolução nos últimos 15 dias. Em São Paulo, o preço médio da soja nesses últimos 15 dias ficou a R$ 77,97 a saca de 60 quilos. Houve uma variação negativa no estado de São Paulo, na praça de São Paulo, de 0,63%. Já em Minas Gerais, houve alta. Chegou ao patamar de R$ 74,19, com alta de 4,79%. No Paraná, ficou cotada a saca da soja a R$ 77,16, alta de 1,28%. No Rio Grande do Sul, R$ 76,47, com alta de 3,95%. Já no estado de Goiás, ficou cotada a saca da soja a R$ 73,34, com alta de 1,37%. Já no estado do Mato Grosso do Sul, a alta foi de 2,82%. A saca comercializada nesses últimos 15 dias teve o preço médio de R$ 72,19. Já no estado do Mato Grosso, a saca da soja ficou cotada em R$ 70,13, alta de 5,80%. Na Bahia, a saca por lá está sendo cotada a R$ 70,06, com alta de 2,82%. E já no Maranhão, R$ 79,34, com baixa de 1,89%. Como você pode perceber, nas principais praças comercializadoras da soja, houve alta. E a gente confere agora a cotação da soja nas principais praças do país. Oito horas e 14 minutos, vamos até a Acrisul, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para falar com Adriano Idival. Ele está por lá e traz para a gente mais informações sobre a vitrine do boi. Adriano, bom dia. Olá, amigos do SBA, nós falamos ao vivo do Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande, aonde está acontecendo a vitrine do boi. E aqui pelo canal do Boi, nós estamos apresentando animais girolando. Nós temos alguns animais giro leiteiro também que nós estamos colocando à disposição do mercado para apreciação do mercado. E eu quero convidar o primeiro lote, pode trazer para mim o lote 8, pode colocar na tela, é um lote duplo. Eu apresento essas fêmeas, as duas juntas, da forma que você está vendo no seu televisor, e apresento elas individuais também. Esse lote duplo que você está vendo, lembrando que a parcela é por animal, nós estamos vendendo esses animais em R$ 445 na parcela. São duas fêmeas de exceção, são duas fêmeas do criatório da genética aditiva. Essas fêmeas
estão à venda por R$ 445 na parcela. Essas fêmeas estão gestando do Planet. Elas são filhas do Planet, doadoras da genética aditiva, descendentes do CA Sansão, as fêmeas Gir Leiteiro, descendentes do CA Sansão, que são mães dessas fêmeas que eu estou apresentando para você. E elas trazem no ventre também o mesmo pedigree, filhas de doadoras da genética aditiva no Planet, que é um touro filho do Super Sire, que é um touro muito bem conceituado dentro da raça holandesa. Então, se você compra uma fêmea, você está levando o pacote duplo. Comprando as 2 fêmeas do jeito que eu estou apresentando para você, você está levando 4 fêmeas para a sua casa, fêmeas com muito potencial leiteiro. E eu digo isso porque você tem a opção de comprar essas fêmeas separadamente. Você quer ver? Mostra o lote 9 para mim, por favor. O lote 9, pode colocar, são animais girolando que nós estamos apresentando para você. Aí eu separei as fêmeas, né? Separei as fêmeas, estou mostrando o lote 9. O lote 9 é uma filha da Remanso Alabama, que também remete ao grande CA Sansão. Fêmeas que têm a sua lactação ajustada acima de 8 mil quilos, né? E elas são filhas do Planet, que como eu já havia mencionado quando eu mostrei o lote duplo, né? Então tá aí a filha do Planet na tela por R$ 445 na parcela. E eu tenho o lote 10 também para te mostrar. Agora eu separei as fêmeas. O lote 10 também R$ 445 na parcela. Elas estão prenhes de 2 meses, né, de gestação, estão gestando de 2 meses já. E o detalhe é que elas levam no ventre a mesma conformação, a mesma genealogia, o mesmo pedigree dessas fêmeas que você está vendo na sua tela, né? Então é um pacote duplo que eu estou apresentando para você, sêmen sexado de fêmea, que nós estamos comercializando. São fêmeas que têm, as mães têm a lactação ajustada, eu estou falando do Gir Leiteiro, acima de 9 mil quilos de leite, né? E o touro, que é o Planet, por exemplo, que tem um PTI também acima da média, um touro muito bem conceituado, porque dentro da Select Sires, que é a empresa americana que é detentora dos direitos tanto do Planet quanto do Super Sire, esses touros são identificados. Então são touros que têm um PTI altíssimo para longevidade, para aprumos, para produtividade, para inserção de úbere. Então tudo isso é avaliado, eu já disse e repito, os touros são identificados. E eu tenho outras fêmeas para te apresentar também, eu não sei se eu tenho tempo. Se eu tiver tempo, eu vou apresentar mais o lote 17. Pode colocar na tela para mim o lote 17, uma fêmea de segunda cria, e ela está prenhe também de 5 meses. Essa aí nós estamos vendendo por R$ 395 na parcela. R$ 395 na parcela, ela já está na tela, né? Uma fêmea pretinha da cor da noite, muito bonita. Deixa eu apresentar para você também para encerrarmos. Deixa eu mostrar o lote 18. O lote 18 pode colocar na tela, uma fêmea que está prenhe também, de 6 meses, é a segunda cria e ela também está à venda por R$ 395 na parcela. Bom, eu quero finalizar a nossa participação, mas antes eu quero convidar, porque hoje à noite, aqui pelo Canal do Boi, o nosso encontro está marcado. Nós estaremos colocando à disposição do mercado vacas paridas e prenhes. Hoje é o leilão de corte da Vitrine Leilões. Nós vamos colocar vacas prenhes à disposição do mercado. Você já está acompanhando e está vendo imagens, um pool de imagens que nós temos para te apresentar. Essas fêmeas, elas estão ali na região de Rio Verde, de Mato Grosso. Então nós temos vacas prens e nós temos vacas paridas. Lembrando mais uma vez que todas essas fêmeas que nós te apresentamos, elas são frutos de inseminação artificial e o produto que ela leva no ventre também é de inseminação artificial e foram repassadas, obviamente, com touro PO, com touro puro, né? Então são animais de criador para criador que nós colocamos à disposição do mercado. O evento acontece hoje à noite, a partir das 20h30, aqui pelo Canal do Boi, e você é o meu convidado especial. Bom, assim nós finalizamos a nossa participação aqui do Parque de Exposições e eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Adriano, pelas informações, e vamos até São Paulo agora falar sobre a previsão do tempo para os próximos 10 dias com mínimas e máximas. A Thaís traz para a gente mais informações. Thaís, como fica a região sul do país? Conta para a gente. Bom dia. Olha, Antônio, lá na região sul do país, a umidade do solo ainda está elevada em todas as áreas. Choveu muito pouco nesses últimos dias, mas uma massa de ar frio manteve as temperaturas mais amenas e ajudou a manter também os níveis de umidade do solo bastante elevados nos 3 estados da região. Essa massa de ar frio derrubou as temperaturas e no início dessa semana tivemos formação de geadas em diversas áreas de pastagem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná, e tivemos geadas também em algumas áreas produtoras de trigo dos 3 estados. Ao longo desses próximos dias, essa massa de ar frio ainda atua em grande parte da região, só que aos poucos esse sistema começa a perder intensidade e é por isso que o risco para a formação de geadas diminui. Somente a partir da quinta-feira é que volta a chover um pouco em algumas áreas do sul e oeste do
do Rio Grande do Sul, mas por enquanto é uma chuva bem fraca e isolada. Como eu disse, essa massa de ar frio começa a perder intensidade, é por isso que as temperaturas já não ficam tão baixas e o risco para a formação de geadas diminui. A temperatura mínima já volta a subir em praticamente todas as áreas e até o final dessa semana a temperatura máxima deve passar dos 30 graus lá no interior do Rio Grande do Sul. Já a partir da próxima semana, aí sim a chuva ganha intensidade novamente e se espalha nos 3 estados da região. Principalmente no Rio Grande do Sul, vai chover bastante a partir da próxima semana e é por isso que o solo fica muito encharcado. Como chove nos 3 estados da região nesses próximos dias, nesse segundo período, o potencial para a formação de geadas diminui ainda mais e o solo continua com bons níveis de umidade. Nesse segundo período, a temperatura mínima sobe ainda mais e, como eu disse, o risco para a formação de geadas não existe mais em nenhuma área produtora do sul do país. A temperatura máxima é que já não sobe tanto a partir da próxima semana, principalmente no interior do Rio Grande do Sul. Só mesmo entre o norte e o oeste do estado do Paraná é que a temperatura continua subindo, com máximas passando dos 30 graus. Na região sudeste também choveu bastante na semana passada e a umidade do solo subiu em praticamente todas as áreas. Só que essa mesma massa de ar frio que chegou à região sul do país, chegou também à região sudeste e ao longo desses próximos dias, esse sistema vai continuar atuando em grande parte da região. É por isso que não há previsão de chuva em praticamente nenhuma área. Só que as temperaturas também voltam a subir um pouco mais, já que com o passar do tempo, esse sistema vai perder intensidade. A temperatura mínima continua mais baixa entre o leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. E a temperatura máxima já volta a subir um pouco mais ao longo desses próximos dias, já que, como eu disse, esse sistema perde intensidade. A partir do segundo período, volta a chover mais em algumas áreas da região sudeste, mas por enquanto é uma chuva bem fraca e isolada. Entre o norte de Minas e Espírito Santo, essa chuva não deve ajudar a recuperar a umidade do solo, que está muito baixa nessas áreas. A temperatura mínima volta a subir em praticamente todas as áreas da região sudeste e a temperatura máxima sobe ainda mais. Lá no sul de Minas, a partir da próxima semana, os termômetros passam dos 26 graus. Na região centro-oeste do país, a umidade do solo também subiu em algumas áreas, inclusive do sul do Mato Grosso e também de Goiás. Mas é lá no extremo sul do Mato Grosso do Sul que o solo está novamente encharcado. Essa massa de ar frio que ganhou força no sul e no sudeste também chegou a algumas áreas da região centro-oeste e ao longo desses próximos dias ainda mantém o tempo firme, principalmente no Mato Grosso do Sul. Só que as temperaturas já não ficam tão baixas e o risco para a formação de geadas diminui ainda mais. Esse próximo período, somente lá no extremo sul do estado, é que a temperatura mínima continua mais amena, mas a mínima deve ficar próxima aos 10 graus e é por isso que não há risco para a formação de geadas. A temperatura máxima continua subindo bastante em todas as áreas, até mesmo no sul do Mato Grosso do Sul, onde os termômetros devem passar dos 35 graus até o final dessa semana. Na semana que vem, a situação muda um pouco na região centro-oeste, já que vai voltar a chover em praticamente todas as áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também sul de Goiás. É uma chuva fraca e isolada que não recupera a umidade do solo, mas também não atrapalha as atividades no campo. Nesse segundo período, a temperatura mínima volta a subir bastante lá no sul do Mato Grosso do Sul e a temperatura máxima continua subindo em todas as áreas da região centro-oeste do país. No centro-norte do Brasil, tem chovido muito pouco nos últimos dias e é por isso que o solo continua muito seco em toda essa área. Ao longo dessa próxima semana, até chove em algumas áreas lá da região norte do país, mas mais uma vez a chuva fica concentrada no extremo norte da região. Pelo menos nessa semana, ainda não há previsão de chuva desde o estado do Acre até o interior da região nordeste. É somente no litoral nordestino, principalmente lá no litoral da Bahia, que a chuva ganha bastante intensidade nesses próximos dias. A temperatura mínima ainda fica um pouco mais amena em toda essa área, mas a temperatura máxima continua subindo em praticamente todas as áreas do centro-norte do país. No segundo período, aí sim, a chuva avança um pouco mais, já volta a chover entre os estados do Acre, Rondônia e grande parte do Amazonas. Só que nessa outra área, que vai desde o estado do Pará até o interior da região nordeste, o tempo continua seco e com temperaturas elevadas pelos próximos 10 dias. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Thaís, obrigado pela participação. Thaís volta daqui a pouquinho, vai falar para a gente sobre a previsão para hoje, quarta-feira, para amanhã, quinta-feira. 8 horas e 24 minutos. Antes de um intervalo comercial, eu quero lembrar você, produtor rural, você, nosso telespectador que está nos assistindo, você pode participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil. Basta você mandar para a gente um e-mail, bomdiaprodutor@sba1.com. E também eu quero lembrar você que você encontra
todo o conteúdo do Canal do Boi também no nosso portal na internet. É o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Então, acesse agora, sba1.com. Lá você encontra o conteúdo dos principais programas e também os principais leilões do país. Você acompanha pelo nosso portal. E também, é claro, que você pode acompanhar os nossos programas no YouTube. Você acessa youtube.com/canal do Boi. No nosso canal no YouTube você tem os programas na íntegra. Então, logo após que você assistir o Bom Dia Produtor de hoje, você tem um programa na íntegra no YouTube também. Então, acesse youtube.com/canal do Boi. 8 horas e 25 minutos, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Daqui a pouquinho teremos as informações com Walter Puga, direto de São Paulo, da BMF-Bovespa, com as primeiras negociações e com o comportamento do mercado financeiro da Europa e da Ásia. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão Virtual Fazenda Tradição 2016. 29 de agosto, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais da raça Nelore DS, com avaliação Embrapa e Geneplus. Leilão Virtual Fazenda Tradição 2016. 29 de agosto, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é, Thiago. Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino. Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. 34º Leilão Virtual TVSAT Marca Sol Guzerá, Haroldo Quartim Barbosa, 30 de agosto, terça-feira, às 20h30, horário de Brasília. 70 touros PO prontos para cobrir a campo, 3 touros indicados para repasse, 20 novilhas prenhas, transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, frete facilitado, leiloeira Central Leilões, venda de sêmen dos raçadores da Marca Sol na Fazenda Negrinha, www.marcasol.com.br. Guzerá Marca Sol, carcaça, leite e raça. A melhor genética Nelore está ao seu alcance. 10º Leilão Virtual Paint. Excelente oportunidade para você adquirir machos e fêmeas SEIP provados pelo Paint. Programa com 22 anos de história e ter ao seu alcance a genética certa para o seu rebanho. 10º Leilão Virtual Paint. Dia 31 de agosto, quarta-feira, às 7h da noite. Com transmissão pelo Canal do Boi. Vamos falar agora sobre o leilão do Nelore Totonho. Vamos assistir uma matéria que fala mais sobre a criação de Nelores. Acompanhe. Olá, amigos. Na Fazenda Campana são produzidos os nossos reprodutores com alta pressão de seleção. Nós somos pecuaristas e sempre trabalhamos de maneira tradicional. Com a chegada da tecnologia nos rebanhos, com todas essas inovações de avaliação que nos ajudam a selecionar melhor o gado, nós prontamente passamos a implantar muita tecnologia também no nosso gado do Nelore Totonho. Há cerca de 10 anos, a Fazenda Campana começou na agricultura com integração lavoura-pecuária, implantando essa tecnologia que, além de produzir grãos, melhora em muito a nutrição do gado no período seco. Este ano, traremos para o leilão 400 touros da melhor qualidade, com ótimo racial e grande avaliação. Esses touros podem servir sua vacada, mas tranquilamente são touros que não fazem feio em nenhuma central do Brasil. Touros de racial apurado e com grande avaliação.
teremos filhos de mais de 25 touros diferentes de Central. Touros líderes de sumário. Olha, eu posso te dizer sem medo nenhum de errar. Nelore Totonho virou sinônimo de qualidade e produtividade com preços acessíveis. Ligue já para o Murilão lá na MB Leilões Rurais ou ligue em nosso escritório e fale com a Cris ou com a Carol. Atualize o seu cadastro, vá logo, não deixe para a última hora. Você terá grande oportunidade de negócio e, no mínimo, vamos matar a saudade, vamos encontrar, vamos comer um almoço gostoso e vamos ver um gadão que nós vamos levar em pista. Anote aí, pessoal, dia 27 de agosto, último sábado de agosto, com transmissão pelo Agrocanal e também pela internet. O Leilão Totonho 2016. Uma safra, aliás, 2 safras de touros de ponta de excelente qualidade. Você não vai se arrepender, eu prometo para você. É no mesmo nível dos outros leilões, mas com um upgrade maior ainda. É mais raça ainda do que o ano passado. Vem para cá! Daqui a pouquinho você terá mais informações sobre esse importante leilão Nelore Totonho, que vai ser no próximo sábado, dia 27. Daqui a pouquinho traremos mais informações direto de Mato Grosso. Vamos conversar com o Murilo, que vai falar mais sobre esse importante leilão. Fique por aqui. 8 horas e 32 minutos, vamos tentar um novo contato com o Walter Puca, que está em São Paulo, na BF-Bovespa, e traz para a gente as primeiras movimentações do comportamento do mercado financeiro internacional. Walter, quais são os destaques nessa manhã de quarta-feira? Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom, desculpem, nós tivemos problemas de transmissão, mas eu falava sobre o petróleo, viu, Antônio? Petróleo está em baixa nesta madrugada e nesta manhã, mas não reverte os ganhos que nós tivemos ontem. O petróleo teve alta ontem, é negociado agora, mesmo em queda, entre 47 e 50 dólares o barril, e isso baliza as negociações com diferentes commodities em bolsas de todo o mundo, inclusive no mercado físico, né? Não só commodities metálicas, como cobre, como alumínio, mas também commodities agrícolas, notadamente sobre o milho, negociado no mercado americano. Agora, o petróleo voltava a cair, operava em baixa nesta madrugada, revertendo pelo menos uma parte dos ganhos do dia anterior. Bom, no final da tarde nós teremos dados sobre os estoques, né, de petróleo, melhor analisados depois do anúncio feito ontem, né? O Instituto Americano do Petróleo, ele estimou, no final da tarde de ontem, que os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos tiveram uma forte alta de 4,5 milhões de barris na semana passada. Esta alta nos estoques, lógico, leva a uma queda nos valores de negociação. Mas o petróleo ontem teve uma forte alta, estimulou negócios em bolsas, inclusive em bolsa brasileira, e isso repercute no mercado asiático. Veja o fechamento da Ásia nesta madrugada. Na Ásia, o que nós tivemos no mercado foi o fechamento da Bolsa de Tóquio em alta de 0,61%, mas Hong Kong recuou 0,77%. A Bolsa de Xangai também caiu 0,13%, mas veja, a Bolsa de Shenzhen teve alta, ela tem uma influência menor no mercado chinês, mas subiu 0,31%. Já o índice Kospi da Bolsa de Seul acompanhou a movimentação do índice Hang Seng, né, da Bolsa de Hong Kong, e veio também em queda. Alta em Tóquio porque há expectativa de um faturamento melhor, né, de vendas melhores para empresas exportadoras do Japão. E isso traz sempre uma movimentação no mercado. Agora, o que ocorre no mercado europeu, é que as bolsas tinham até agora há pouco operação mista. Veja o que ocorre na Europa neste momento. Nas bolsas europeias, diante de um mercado que trabalhava com tendência de baixa em boa parte das bolsas da Ásia, né? O que nós temos agora é uma recuperação, né? Frankfurt tem uma alta de 0,37%, Londres recuou um pouco, 0,11%. Londres, é importante lembrar, vive uma movimentação diferenciada, porque está saindo da União Europeia. Paris, no entanto, vem em alta, Madrid sobe também e a Bolsa de Milão também tem alta. Isso vai influenciar, lógico, os negócios nos Estados Unidos, né? O índice Dow Jones agora há pouco tinha uma leve alta, perto da estabilidade, alta de 0,04%. É um índice de referência no mercado americano, como eu repito sempre aqui. E o que nós tivemos no mercado nos últimos dias é uma acomodação, sobe e desce, na expectativa, na verdade, do que vai acontecer a partir de agora em Jackson Hole, nos Estados Unidos, onde há um simpósio do Banco Central norte-americano. Agora, o mais importante desse simpósio será
na próxima sexta-feira, o discurso de Janet Yellen, a presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que pode sinalizar uma alta na taxa de juros. Ainda há essa preocupação em todo o mercado financeiro internacional sobre uma alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque se ocorrer essa alta, haverá uma fuga de dólares de países emergentes rumo ao mercado americano. Isso já é esperado. Com essa fuga, tenderia a uma alta do dólar frente a outras moedas. É uma tendência, é uma indicação. O mercado está de olho no que vai ocorrer na próxima sexta-feira, pós-discurso da presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Janet Yellen. De olho na informação, porque isso pode mudar muito o valor do dólar daqui para frente. Agora, o que acontece no mercado brasileiro? Lembrando que, como o petróleo subiu ontem, nós tivemos alta no nosso índice Bovespa. As ações da Petrobras também subiram, para se ter uma ideia, subiram mais de 2,5%. Veja o resultado. Com a alta das ações da Petrobras, tivemos alta também no nosso índice Bovespa, que sofre uma influência forte, né, dos valores, dos volumes de negociação das ações da Petrobras, que pesam muito na composição desse número que você tem na tela do seu televisor. 58.020 pontos, uma alta de 0,41%. Nossa bolsa também registrava ontem alta para papéis da Vale, que subiram mais de 1,5%, então tivemos aí uma recuperação. Já para o dólar, a alta também. Sob influência do Banco Central brasileiro, o dólar acabou tendo uma recuperação, voltou à faixa de R$ 3,23, se bem que encerrou com essa alta de quase 1% que você tem na tela do seu televisor. Ontem, dólar comercial a 13,23 mais 40, no entanto, chegou a ser negociado em baixa. Em parte do dia, chegou a ser negociado na faixa de R$ 3,18. Portanto, vou repetir mais uma vez, tendência de queda para o dólar é o que os analistas do mercado de câmbio apregoam já há alguns meses. Portanto, não há como esperar uma alta do dólar. Na verdade, o que se espera é uma baixa do dólar e o Banco Central controlando. Antônio, são os destaques, mas daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar de açúcar, que tem preços em alta já há um bom tempo, hein? Eu volto já para falar de açúcar. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho tem mais informações do mercado financeiro nacional e também internacional com o Walter Puga. E agora você confere a evolução do preço do boi gordo nas principais praças produtoras do país. Acompanhe. Oito horas e 43 minutos, eu falo com você, produtor rural que está querendo melhorar sua pastagem. E a dica é um maquinário. Quem traz pra gente mais informações? Guilherme Berita, da Germe Pasto. Que maquinário que é esse? Fala pra gente. Bom dia. Bom dia, Antônio. Como vai? Bom dia a todos. Olha, esse maquinário chama-se VDTEC Plus, uma máquina fabricada pela Germe Pasto, específica para semente de pastagem, deve ser utilizada com essa finalidade e que gera a primeira grande economia quando você instala ela na dianteira do trator. Afinal, é uma máquina elétrica que possibilita isso, fazendo com que na mesma operação, no mesmo trator, nós consigamos colocar um segundo equipamento fazendo a incorporação das sementes. Lembra que antigamente eram 2 tratores, um primeiro para fazer o plantio e um segundo para incorporar. Com a VDTEC nós temos essa possibilidade de fazer as 2 operações em uma única máquina, economia de uma operação que tem um custo aproximado aí de R$ 50 por hectare. A VDTEC, por ser muito precisa, essa é uma das grandes características dessa máquina, ela precisa ser utilizada com sementes puras ou sementes incrustadas. Dessa forma, nós conseguimos fazer a regulagem para que ela semeie de 2 a 12 quilos por hectare. Também tem uma largura de trabalho de 3,5 metros até 10 metros, só para exemplificar o rendimento diário dessa máquina. Se a gente optar por trabalhar com uma largura máxima, a largura de 10 metros, a uma velocidade de 8 km por hora, que é a velocidade que a gente recomenda do seu trator, você faz nada mais, nada menos que em torno de 80 hectares diário, meu amigo. Exatamente, uma única máquina, 80 hectares por dia, por isso você deve pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas
fabricadas da Germipasto. Resultados positivos, nós vamos conferir agora na Fazenda Santa Clara, lá no Mato Grosso. Adquiriu a VDTEC e a partir de agora a gente confere os resultados. A gente estava plantando até tardio, era final de fevereiro, ano passado, né? E o resultado foi muito bom. Esse ano nós começamos um pouco mais cedo a trabalhar a terra, porque a área era maior, né? E a gente aproveitou um pouco da experiência do ano anterior. O Ademar já é um cliente nosso de 2 anos, né? Tá fazendo 2 anos esse ano agora. E ano passado a gente começamos um trabalho com ele, né? A questão da semente de germipasto, das sementes incrustadas. Mas assim, foi muito rápido, assim, não tivemos tempo de planejar o que ele iria fazer no ano passado. Porque ele já estava um pouco atrasado, né, em relação ao plantio. E aí a gente fizemos algumas assim, umas coisas não tão práticas, né? Na incorporação, por exemplo, nós usamos uns pneus, né, arrastando. E esse ano a gente programou diferente, como ele já tinha uma área, ele se programou, ela foi feita uma adubação, uma cobertura, né? E aí a gente também demos a ideia do rolo de pneu para ele, né, para compactar a semente, incorporar. E então nesse ano foi um pouco diferente, né? O resultado, tivemos um problema com chuvas aqui, ficou uns 20 dias sem chuvas, né? Mas o resultado foi isso aí, né? Ficou bem satisfeito, deu bastante resultado. Esse ano nós consorciamos em alguns pontos que tinha um pouco mais de cascalho. A gente consorciou o Piatã com o alaneiro, né, para poder fazer uma cobertura melhor do solo nesses pontos de cascalho. Esse foi o ponto que a gente mudou esse ano. Assim, consorciando, ela demora um pouco mais para fechar, por isso a gente usa alaneiro, né, junto, mas não tem complicação nenhuma, só assim, o cuidado no plantio da pessoa que está fazendo o plantio, observar a área para poder fazer essa mistura, né, no local. Visualmente é mais fácil para trabalhar, sendo que a gente não trabalha com barra de luz ou um GPS, então facilita para o operador a incrustada. Esse ano a gente adquiriu uma máquina, no outro ano foi uma máquina emprestada que o Christian disponibilizou. E esse ano a gente comprou uma máquina para poder fazer o plantio nosso. A distribuição é muito uniforme, como a gente já tinha visto, né? E assim, com a máquina emprestada, eu tinha que às vezes devolver a máquina, porque outros produtores precisam usar também. E como foi um ano de chuva muito complicado, então você tinha que estar sempre pronto para plantar na hora que tinha previsão da chuva. Então a gente optou por comprar a máquina. E valeu a pena? Valeu bastante. A experiência da gente que ela foi muito melhor. A gente costumava jogar sempre com o Vincom, né? Aí só que ela é uma máquina que você tem mais visualidade para você trabalhar com ela, né? Então é muito boa a máquina. A diferença do Vincom para você jogar é que você não tem... É diferente, então aquela ali você regulou, colocou disco nela ali, você pode... Não tem dificuldade nenhuma para você trabalhar com ela. Então eu gostei muito, a experiência dela para mim foi muito boa. Olha, tá aí a VDTEC sendo o grande divisor de águas lá na Fazenda Santa Clara, belas imagens de boas formações de pastagem. E eu lembro a você que a VDTEC está inserida na compra programada, você pode parcelar a sua máquina em até 6 pagamentos. Por isso, meu amigo, não perca tempo, a equipe Nota 10 lá na ponta da linha esperando aí a sua ligação. Operadora 67 3389 6700 e 0800
647-0050. Aí está o nosso portal na Rede Mundial de Computadores, germipasto.com.br, e você pode acompanhar a empresa através das mídias sociais. facebook.com/germipasto, @germipasto é endereço lá no Instagram e também no canal de vídeos no YouTube. Você já sabe, são diversos vídeos, inclusive a metade praticamente disso, falando um pouquinho mais sobre a VDTech Plus. Perfeito. Guilherme, até Obrigado, mais. Até mais. Até amanhã. 8 horas e 57 minutos, vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações direto da BMF Bovespa em São Paulo com Walter Puga e também uma entrevista com Cristiano Bortolotto, presidente da Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Vem aí, Leilão Quartersul 2016. Oportunidade única para adquirir a melhor genética do quarto de milha para o seu plantel. Dia 31 de agosto, quarta-feira, às 20 horas. Durante o Congresso de Laço Comprido da BQM, na Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Leilão Quartersul 2016. Você não pode perder. Promoção Núcleo Sul de Criadores e Quarto de Milha. Lances e cadastros MBA Leilões. Transmissão ao vivo, novo canal. 40 anos de pioneirismo e seleção em um só dia. Leilão virtual Mata da Chuva. 200 matrizes, novilhas e 6 touros. Todos avaliados pelo PAIT. 1º de setembro, quinta-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Informações Conect Leilões. 43 3372 1111. Acesse conectleilões.com.br. A reunião dos melhores programas de melhoramento genético do Brasil. Expo Genética. Negócios, leilões, workshops, palestras, debates e ainda o Fórum Latino-Americano do Agronegócio Sustentável, de 20 a 28 de agosto em Uberaba, Minas Gerais. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Virtual Reprodutores Fazendas Ouro Branco. 3 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 200 touros Nelore avaliados pela ANCP e ABCZ. E 30 fêmeas meio-sangue Girolando registradas. Leilão Virtual Reprodutores Fazendas Ouro Branco. 3 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Agora são 9 horas, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor nessa manhã de quarta-feira. É muito bom ter você aqui junto com a gente, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar do milho agora, da segunda safra do milho. Ontem esteve aqui no canal do Boi, Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja MS, e ele trouxe para a gente um relatório referente à safra 2016, 2015, 2016. E ele fala um pouquinho sobre a quebra dessa safra. Acompanhe essa entrevista. A colheita do milho segundo a safra, ciclo 2015-2016, aqui no Mato Grosso do Sul, se aproxima do fim. Segundo o levantamento do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, o SIG-MS, cerca de 71,3% da área de milho plantada no estado foi colhida até o momento. Com isso, estima-se que a colheita se encerra no próximo dia 5 de setembro. Para falar mais sobre a segunda safra de milho, eu converso agora com o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja MS, Cristiano Bortolotto, que fala agora com a gente um pouquinho sobre a segunda safra de milho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os telespectadores. A ProSoja divulgou ontem um levantamento feito pelos técnicos do SIG-MS e entre os dados está uma comparação entre a segunda safra do ano passado e a safra desse ano, a segunda safra. Qual o resultado prévio que nós podemos ter com esses números? Bem, nós temos aí uma segunda safra com uma redução muito grande na sua produtividade. Todos os problemas começaram desde o início dela, né? Nós tivemos aí uma colheita de soja com bastante chuvas, esse excesso de umidade no solo atrasou de forma significativa o plantio.
atrasando o plantio, muitas áreas até deixaram de ser plantadas. Isso nós já tivemos aí uma quebra da expectativa de produção já por conta de muitas áreas terem sido deixadas plantadas, principalmente na região norte. Na sequência, no mês de abril, nós tivemos aí uma seca muito pontual, mais de 30 dias sem chover e pegou em cheio justamente o milho que naquele período que não conseguia se plantar, daí conseguiu plantar, plantou muito milho numa janela só e pegou aí em cheio uma grande quantidade de milho num período muito crítico, que é o período que ele está soltando o pendão, está polinizando, é um período muito crítico da produção do nosso milho. Já no final do mês de maio, início de junho, nós tivemos aí uma geada que atingiu a região sul e também trouxe redução na expectativa de produtividade. E tudo isso trouxe aí um número muito negativo, né? Aí a nossa expectativa de produção reduziu em mais de 30%, cerca de 33% com relação à safra anterior, a produção é menor. Mais de 3 milhões de toneladas aí de milho vão deixar de ser colhido nesse ciclo. Então, qual que é o número da quebra da safra 2015-2016? Nós temos aí uma quebra de 33% na safra, da quebra da safra da 15-16. Certo. Das regiões do estado que já houve a colheita, já encerrou a colheita, quais regiões que já encerraram? Nós temos aí, nenhuma região ainda encerrou de fato, temos alguns municípios que encerraram, né? A região norte, por ela não ter conseguido plantar toda a área de expectativa, atrasou muito o plantio e não conseguiu plantar toda a sua área, então ela é hoje a região mais avançada, né? Em torno de 80% da região norte já está colhido e os municípios de Pedro Gomes, Coxim e Sonora já concluíram a colheita. Perfeito. Antes de falarmos ainda mais da quebra, né? Vamos falar um pouquinho de coisas boas. A estimativa para essa colheita, porque até o dia 5 se espera ter terminado a colheita 2015-2016. Qual a previsão da colheita, previsão total da colheita 2015-2016? Ela é uma colheita que acabou demorando bastante, né? Acabou atrasando bastante essa colheita. Acredito que dos números, das séries históricas, é a evolução, principalmente para a região sul, a evolução mais demorada de colheita, né? A gente vai aí, tem ainda em torno de quase 20% ainda na região norte, já a região sul mais de 30%, em torno de 30% para ser colhido. Enfim, é ainda um número bastante expressivo ainda para ser colhido, mas até o final de agosto, início de setembro, aí a gente espera terminar. Com que números? Vamos colher em torno de 6 milhões e 200 mil toneladas, numa área de 1 milhão 740 mil hectares. Uma produtividade de 59,9, em torno de 60 sacas por hectare. É uma produtividade baixa, para muitos produtores uma dificuldade muito grande de remuneração. Os preços ainda estão ajudando o produtor de milho a conseguir diminuir um pouco o impacto dos prejuízos da baixa produtividade, mas ainda a conta ainda fica no vermelho, né? O produtor ele ainda não consegue, mesmo com os preços que nós temos, com essa baixa produção que ele teve, ele ainda não consegue fechar a conta. A seca no Cerrado em 2016 esteve mais forte do que nos anos anteriores. Isso acabou afetando em cheio a safra de milho. Especialistas preveem uma quebra, a maior quebra dos últimos 20 anos. Além da seca, teve algum outro agravante que prejudicou essa safra? Bem, foi principalmente o atraso no plantio e aí no mês de junho, aí as geadas que ocorreram, né? E foi bastante assim, o clima foi bastante complicado. A gente diz, quando a gente fala em agricultura, a planta ela vive num meio entre o sol, a chuva, a temperatura, a luminosidade. Então, esse clima do milho segunda safra, desse ciclo, ele não foi bom. Ele não foi um clima bom, uma relação climática boa para a planta. E aí acabou não expressando em produtividade. Os fenômenos climáticos afetaram também? Sim, afetaram de forma significativa. Perfeito. Vamos falar sobre as projeções para 2017. Para o ano que vem, o governo prevê um aumento na produção para a safra verão 2016-2017. Essa previsão também pode se confirmar para o Mato Grosso do Sul e é viável? O milho primeira safra, ele é um produto, ele é uma cultura de maior rentabilidade, porém de maior risco. Já aqui no Mato Grosso do Sul, esse risco é muito grande.
O Mato Grosso do Sul ele não é um estado com grandes tradições de milho verão. O milho verão que a gente tem é principalmente na rotação de cultura, porém o produtor rural, como tem a opção de pastagem, tem a opção da pecuária, muitos produtores rurais fazem a rotação com pastagem, acabam não fazendo com milho, justamente pelo risco que o milho tem. Nós não temos aqui dentro do estado muitas áreas com possibilidade de plantio de milho verão. Não acreditamos, não temos uma projeção para o nosso estado de ampliar de forma significativa o milho verão. Por conta desses fatores de clima não é tão ideal, são poucas as regiões que dá um bom milho verão e que fecha essa conta de uma capacidade de boas produtividades para ter um milho verão. Já a gente avalia, nacionalmente falando, o nosso sul do país ele já tem uma maior aptidão para ter essa conversão de soja para milho verão. Por se tornar até, por conta dos preços dos produtos estarem muito bons, a relação acaba ficando muito boa. Então a gente tem expectativa aí na região de Guarapuava, Ponta Grossa, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí aumenta um pouco a área de milho verão, mas é muito pequena esse aumento. Perfeito. Nesse relatório que você apresentou, que a professora já apresentou ontem para a gente, 65% do milho que está sendo plantado, que está sendo colhido, aliás, já foi comercializado. Como que você vê esses números? São preocupantes? Esse é um número preocupante. Nós nem terminamos ainda de colher, já temos aí mais de 65% comercializado. Isso é reflexo, é claro, da baixa produção. Como produziu muito pouco produto, a porcentagem comercializada acaba se tornando muito grande. E isso mostra que muitos produtores sofreram, não conseguiram pegar os bons preços do momento, pegaram lá atrás preços de contratos, que a diferença com o preço de hoje é muito grande, né? Então agrava um pouco a situação desses produtores que pegaram preços menores, fizeram esses contratos antecipados a preços menores, essa comercialização antecipada, e hoje nós falarmos nem sem fim de colheita, já ter em torno de mais de 65% do milho vendido é um número preocupante. Será que essa venda antecipada pode acarretar em problemas com a cadeia produtiva? Na verdade, essa venda antecipada, ela ajuda a cadeia, vamos colocar assim, porque foi a um custo, a um preço melhor, né? Porém, para o produtor de milho é ruim. Né? Porque ele vendeu um preço menor, ele acabou tendo uma produtividade menor, ele não consegue se remunerar, ele não consegue valores para conseguir honrar com seus compromissos. Mas toda essa instabilidade do milho, ela não é boa para nenhum lado. Porque para o produtor de milho é ruim, porque ele produziu pouco. O produtor de milho, o agricultor, ele gosta de produção, ele gosta de ter grande volume de produção. E para o consumidor do milho, aquele que vai lá para as carnes principalmente, está muito difícil, muito apertada a conta, e esses números eles não são bons para o bom andamento da cadeia como um todo. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho do SIGA-MS, que é o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, criado pela AproSoja-MS, que disponibiliza na internet monitoramento da colheita de soja e milho no estado. Como que é feito esse monitoramento? Bem, o SIGA-MS é um prazer muito grande para a AproSoja-MS falar do SIGA, porque é o nosso maior projeto, é o projeto mais vultuoso que a AproSoja-MS tem, e eu posso dizer, é o maior projeto de acompanhamento de safra do país. O SIGA-MS hoje ele é referência no país de acompanhamento de safra. Nós temos várias equipes de campo, são 7 equipes rodando o estado inteiro, diariamente rodando o estado e acompanhando as safras. Agora, nesse momento, estão lá os técnicos acompanhando as dessecações, quais são as pragas, as plantas daninhas, quais são as dificuldades que o produtor está tendo. Cada fase de desenvolvimento do plantio, seja da safra de soja, seja da segunda safra de milho. Então é um programa muito expressivo, um programa muito vultuoso, que traz números fiéis e reais da produção de soja do nosso estado, produção de milho do nosso estado, e faz sim um levantamento, um suporte ao produtor rural com dados em que a AproSoja, com esses números, ela atua na defesa do homem do campo.
Quem pode usar o SIGA-MS? Tem algum critério, algum parâmetro para usar esses números, esse apanhado, esse monitoramento? O SIGA-MS ele traz relatórios semanais e são disponibilizados através do nosso site, através da nossa assessoria de comunicação. É disponível a todos os produtores rurais, a todos os profissionais da área, a todas aquelas pessoas que querem e precisam dos dados da agricultura. É um projeto que tem uma parceria com o governo do estado, tem uma parceria com a Federação da Agricultura, realizado pela ProSoja-MS, mas que é em benefício da produção do estado, em benefício dos produtores do estado, enfim, de toda a cadeia produtiva. Perfeito. Então, quem quiser mais informações sobre o SIGA-MS, é só entrar no site da ProSoja, que lá vai encontrar mais informações, correto? Correto, é só entrar lá no www.prosojams.org.br, que terá todas as informações do SIGA-MS, todos os relatórios, todo o acompanhamento de safra. Perfeito. Cristiano, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, a ProSoja-MS, Cristiano Bortolotto. Nós voltamos com o programa Bom Dia Produtor. 9h13, vamos até São Paulo agora saber como fica o tempo para hoje, quarta-feira, e para amanhã, quinta-feira. Será que chove? A Thaís Baroni traz para a gente as informações. Thaís, tem previsão de chuva? Olha, Antônio, hoje o tempo fica firme em grande parte do país graças à atuação de uma massa de ar frio. Pelo menos no centro-sul do Brasil, em toda essa área, esse sistema ainda atua e mantém o tempo firme e as temperaturas ainda ficam um pouco mais amenas. É somente lá no Rio Grande do Sul que as temperaturas já começam a subir no decorrer do dia. No interior do estado, a máxima passa dos 25 graus. Só que nessa outra área, que abrange as áreas de serra entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na faixa leste do Paraná e também na faixa leste do estado de São Paulo, as temperaturas continuam mais amenas. Amanhã, essa massa de ar frio ainda atua em grande parte do centro-sul, mas ela já perde um pouco mais de intensidade e é por isso que as temperaturas voltam a subir. Amanhã o tempo fica instável e com chuva em grande parte do centro-norte do país. Em toda essa área, a previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia, inclusive entre os estados do Mato Grosso e também do Tocantins. Mas é lá no litoral da região Nordeste, principalmente no litoral da Bahia, que chove de maneira um pouco mais intensa. Pela manhã, as temperaturas já não ficam tão baixas lá na região sul e já não há mais risco para a formação de geadas. O dia começa com 11 graus no interior gaúcho e à tarde a temperatura sobe ainda mais, com máximas passando dos 28. Na verdade, em grande parte do centro-sul, as temperaturas voltam a subir mais em relação a hoje. Na faixa leste do estado de São Paulo, máxima de 25 graus. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor com um panorama da previsão do tempo em todo o país. 9h14, eu quero lembrar você que você pode acessar o nosso conteúdo na internet. Se você não acessou ainda hoje, acesse sba1.com. Você vai encontrar lá também o link do programa Bom Dia Produtor com as principais informações que você viu aqui hoje no programa e também os vídeos mais importantes dos programas que você assiste pelo canal do Boi. Então acesse agora sba1.com. 9h15, vamos até São Paulo agora, vamos voltar aos estúdios da BMF Bovespa, falar com o Walter Puga, que traz pra gente as primeiras informações nessa manhã de quarta-feira do mercado financeiro nacional. Walter Puga já está com a gente e traz pra gente os detalhes desta quarta-feira e os destaques também. Walter, é com você. Bom, vamos agora começar com os nossos números do dia a dia, não, Antônio? Lembrando que café fechava em alta ontem com compras técnicas, expectativa de déficit na produção mundial de café, números anunciados pelo Rabobank, que é uma instituição respeitada em todo o mercado internacional. Bom, os contratos futuros de café arábica fecharam em alta nesta terça-feira, lá na Bolsa de Nova York, vieram impulsionados por compras que ocorreram no mercado futuro com base em aspectos técnicos e mais, pela expectativa de um déficit global de café acima do que inicialmente era esperado. Os investidores procuram atingir aí a faixa de $1,47 por libra-peso, que foi a máxima agora do dia último dia 8 de agosto, $1,47 por libra-peso. Aliás, perto de $1,48 por libra-peso, porque é 1,47,90. Então,
valores bem mais altos. Enquanto isso, no Brasil houve geadas no sul do Paraná, nas áreas onde há café. Não há relatos de prejuízos, no entanto, mas há repercussão lá fora. As vendas dos produtores brasileiros também estão fracas, os cafeicultores não estão negociando nas origens, né? O mercado tem sustentado, na verdade, na baixa disponibilidade de café no mercado. Bom, nesta terça-feira, vale lembrar, o Rabobank elevou sua estimativa para déficit de café agora em 2016, 2017, porque ele fez uma revisão para baixo da sua expectativa de colheita de café robusto em todo o mundo. Bom, o banco holandês prevê agora um déficit global no mercado de café de 2,5 milhões de sacas. A previsão anterior era de um déficit de 2 milhões e 200 mil sacas. Já subiu para 2,5 milhões de sacas. O Rabobank projeta que o déficit global de robusta será muito grande, né? Será de 5,2 milhões de toneladas, ou seja, 5 milhões e 200 mil toneladas abaixo do previsto. A previsão era de déficit de 4,5 milhões de toneladas no relatório anterior, mas há uma expectativa de produção menor de café robusta. Para o Arábica, para a produção de Arábica, o Rabobank aumentou sua projeção para o tamanho do excedente de produção. Subiu agora para 2,7 milhões sacas. Agora, veja bem, não compensa esse aumento de produção de café Arábica no mundo o que se perde em café robusta, café Conilon, como é conhecido aqui. Por isso o mercado fechou em alta. E a alta foi expressiva, viu? Ontem nós tivemos, eu tenho relatórios aqui em mãos, né? Nós temos acompanhado a evolução dos negócios. A alta foi de mais de 0,80% para café negociado no mercado futuro em Nova York. Contrato de setembro, para você ter uma ideia, passou de $1,45 por libra-peso. E aqui na BMF Bovespa, o contrato mais negociado agora é o contrato de setembro. Também tem um número muito próximo do valor de dezembro. Então, setembro e dezembro concentram as negociações. E para você ter uma ideia, o café para dezembro já é negociado acima de $178 a saca. Agora, para o Brasil continuar vendendo, né? Segundo o Rabobank, café tem que operar acima de $1,30 por libra-peso. Agora, os preços, tendência de alta em várias regiões do país, no Brasil. No sul de Minas Gerais se mantém firme ali na faixa de R$ 505 a saca. No Cerrado Mineiro, R$ 510 a saca para café com 15% de catação. O CPEA emitiu um relatório ontem, importante ressaltar, a café Arábica na temporada 2016-2017 está na reta final nas principais regiões produtoras do Brasil. As atividades no campo, segundo técnicos do CPEA, vêm sendo favorecidas pelo clima e os agentes ouvidos pelo CPEA, né, quem opera no mercado e quem trabalha no campo, tem expectativa de que realmente a colheita seja finalizada agora em meados de setembro. Agora, por enquanto, o balanço da safra 2016-2017 indica volume e qualidade de café superiores aos da temporada passada. Então, nós teremos aí um volume maior de café, uma qualidade melhor do que se esperava. No Cerrado Mineiro e na Mogiana, em São Paulo, segundo o levantamento do CPEA até a última semana, restavam aí 20%, 30% no máximo da produção estimada para ser colhida. Na semana passada, o café já vinha em alta. Agora, ontem, depois da alta que o CPEA constatava para o café Arábica no mercado, o que nós tivemos foi, em 7 dias, um aumento nos valores de negociação do café de 4%. Veja os números do CPEA, você tem na tela do seu televisor agora, acompanhe comigo. Café Arábica, negociado nas principais praças comercializadoras e considerando entrega em São Paulo, né? Opera agora ontem, né? A R$ 487,62 a saca. Vou repetir, R$ 487,62 a saca. Só entre os dias 22 e 23, a alta foi de quase 1,5%, o que diminui aquela perda que o café Arábica teve no indicador CPEA durante todo o mês de agosto. Agora a queda já é bem menor, é de 1,33%. E a expectativa é de que continue em alta. Neste momento, o que ocorre no mercado americano? Você acompanha lá nos Estados Unidos os primeiros negócios desta manhã e que, meu diretor lembra que é bom falar do Conilon. O Conilon você tem na tela, vai mantendo a faixa de R$ 424 a saca, R$ 424,23 a saca, dentro do que se esperava depois da forte valorização que teve recentemente. Mas eu falava do café Arábica negociado em Nova York. Vamos para Nova York? Em Nova York, neste momento, café Arábica é negociado com esses valores que você tem no painel, depois da alta de ontem. Café Arábica negociado no mercado futuro
cai apenas no vencimento de setembro. Veja, nós temos uma expectativa de alta nos demais vencimentos, ainda preços firmes para o café lá fora. Setembro recua, $1,44 por libra-peso, mas repare que dezembro, a $1,47 ainda ganha mais um pouco, ganha cerca de 10 pontos nos últimos negócios. O café arábica negociado para março, a $1,50 por libra-peso, também tem alta, né? Neste momento, opera lá em alta de até 15 pontos, sobe 0,10%. A perspectiva é de continuidade da alta no mercado americano. Varia um pouquinho, mas a expectativa é de alta. Alta também para o café com entrega prevista para maio lá nos Estados Unidos, a $1,52 por libra-peso. O que ocorre, portanto, é manutenção de preços firmes para o café lá fora, aliás, como era de se esperar depois desse déficit anunciado pelo Rabobank. E o que nós temos na BMF-Bovespa? Na BMF-Bovespa, ontem uma forte alta para o café arábica aqui e veja neste momento o que ocorre no mercado. Café arábica negociado na BMF-Bovespa, mercado futuro brasileiro, referência para o produtor, vem em queda agora, mas é uma queda muito leve, hein? Não devolve os ganhos recentes. Para setembro, a $174 a saca e café negociado para dezembro a $177,95 a saca, recua agora 0,11%. Há uma queda neste momento para o café negociado aqui, mas não recua frente aos ganhos que nós tivemos recentemente. Café vai mantendo cotação com perspectiva de alta diante dos últimos números divulgados fora do país. E no mercado do boi gordo, o mercado físico seguiu preços estáveis nesta terça-feira. Os frigoríficos operam com alguma capacidade ociosa, é uma tentativa de aumentar a margem de lucro via redução de estoques. É o que lembrava o analista Fernando Iglesias, de Safras e Mercado. Ele disse que, além da menor atividade na compra de gado, o que impede que os preços do boi gordo disparem, os frigoríficos tentam mesmo reduzir os estoques, já que a saída de carne para o mercado consumidor não tem sido tão acentuada, não. O que nós temos, segundo o CPEA, você acompanha comigo agora, tendência de queda para boi gordo no interior de São Paulo, a constatação do CPEA ontem, veja que os preços cedem lentamente, mas cedem, já recua para R$ 147,85 a arroba, boi gordo negociado então no vencimento no dia 23, em média, R$ 147,85 a arroba, vem com mais um movimento de queda de 0,40%, o que aumenta a baixa no indicador boi gordo do CPEA durante o mês de agosto. Recuou 3,71%, cai, portanto, para R$ 147,85 a arroba. Já era de se esperar. Agora, neste momento, no mercado futuro brasileiro, o que nós temos? Você acompanha comigo agora o que ocorre no mercado futuro brasileiro do boi gordo negociado aqui na BMF-Bovespa. Os primeiros negócios nesta manhã, você tem agora na tela do seu televisor, acompanhe comigo na coluna Últimos Negócios. Boi gordo é negociado aqui para agosto a R$ 148,80, 60 centavos a arroba, tem uma queda de 0,32%. O boi negociado para setembro a R$ 150 a arroba sobe quase 0,5%. Mas o boi para outubro, que é referência para o produtor rural, que trabalha com confinamento, né? Pecuarista que trabalha com confinamento, recua mais um pouquinho, em R$ 152,70 a arroba, valor do último negócio. Boi para novembro sobe, acompanha o que ocorre com setembro, mas veja, os contratos mais negociados tendem a baixa e os contratos que têm menor volume de negócio tendem a uma alta. É o caso de novembro. Ele sobe para R$ 154,39 a arroba. E agora, 9h25, horário de Brasília. Essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios nos mercados de café e boi gordo, que você viu agora, continua sob pressão. De certo modo, sob pressão. Vamos para o mercado do milho, porque 9h25, no horário de Brasília, Chicago terminava em queda ontem no mercado de milho, safra nos Estados Unidos muito boa, projeção de que a produção será muito acima do que se esperava, dentro de padrões assim considerados excelentes, e isso trouxe aí o mercado em baixa, né? Agora, o que ocorre no mercado brasileiro é ainda a manutenção de preços altos para o milho, considerando o mercado futuro aqui. Alguns vencimentos cedem, caem, mas veja, milho para setembro, por exemplo, caindo ontem quase 1%,
ainda R$ 43,38 a saca. Bom, o governo toma atitude, vai ao mercado e oferece 50 mil toneladas de milho, mas não consegue vender mais do que 48% do que ofertou. Apenas lote de Sinop foi negociado com um ágio, veja, um ágio pequeno de 0,61%. O leilão de milho da Companhia Nacional de Abastecimento registrou queda ontem na demanda, vendeu apenas 47,6% das 50 mil toneladas ofertadas para milho que estava no Mato Grosso. Ou seja, não vendeu sequer 24 mil toneladas. O produto foi negociado pelo preço de abertura, exceção ao de Sinop, que saiu com um ágio aí de 0,61% sobre o valor inicial. Bom, as 5.300 toneladas colocadas à venda por R$ 24,45 a saca, foram adquiridas por R$ 24,60 a saca. Vou repetir, em Sinop foi negociada a R$ 24,60 a saca. Os demais lotes tinham preço de abertura entre R$ 24,45 e R$ 28,62. O que ocorre, segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, é que há especuladores no mercado de milho, que o governo, com a sua atitude, já conseguiu baixar um pouco a pressão sobre os produtores de aves e suínos, né? Ele afirma que o milho estava na mão de atravessadores e que a intervenção do governo nos últimos dias forçou a queda nos preços e o produto começou a ser comercializado. Mas, de outro lado, há outras informações. A agência inglesa de notícia Reuters, ouvindo operadores no mercado, apuraram que o gerente de uma unidade, de uma grande compradora internacional de milho, que opera na região lá do Mato Grosso, disse que uma pequena parte daquele milho de Ipiranga do Norte já havia sido vendida anteriormente e o comprador recebeu um produto de baixa qualidade, com alto índice de fermentação, o que torna o produto impróprio para a maior parte dos usos em ração animal. Então, houve a disseminação dessa informação no mercado e um desinteresse porque o milho não teria qualidade. O milho do leilão é muito ruim, teria comentado esse agente, milho de péssima qualidade, é milho velho, com mais de 30% de grãos ardidos, que foram avaliados pela umidade, né? Segundo um executivo que compra milho em uma grande indústria consumidora, né? Neri Geller ainda defende uma especulação em cima do milho. Acha que há uma especulação com as negociações com o milho. Mas as informações dão conta de que o milho está muito ruim, portanto, o milho de qualidade continua com preços firmes. Agora, veja o que ocorreu em Campinas ontem, segundo o CPEA. Milho, mesmo sob pressão da atuação do governo, milho em média era negociado ontem a R$ 44,58 a saca. De novo, uma alta para o milho no mercado. E preços firmes, não só em Campinas, mas em outras regiões do país, onde não há uma queda acentuada para o milho negociado no mercado. Embora o milho já tenha recuado no indicador CPEA mais de 7,5%, o fato é que a R$ 44,58 a saca ainda é considerado caro, né? Encarece muito a produção para quem trabalha com aves e com suínos. E o que acontece agora lá nos Estados Unidos? Para sua informação, você tem na tela do seu televisor. Mercado de milho internacional se baliza pelos negócios que você tem na tela do seu televisor. Lá o milho cai até $1,5 centavo de dólar por bushel. Milho para setembro a $3,26 por bushel. Milho para dezembro a 13,35, muito distante aí daqueles $4 por bushel que o mercado americano considera bom para a negociação. Aqui na BMF Bovespa, mesmo com alguns vencimentos sob pressão ontem, veja os primeiros negócios nesta manhã. Milho negociado aqui na BMF Bovespa, mercado futuro brasileiro. Últimos negócios, milho para setembro a R$ 43,95 a saca, sobe de novo. Milho negociado para novembro, estava a R$ 44,9, sobe quase 1,40%, vai a R$ 44,70. E o milho para março do ano que vem, que estava ontem ainda em alta, permanece em alta a R$ 41,03 a saca. Veja que milho cede em alguns dias, mas mercado futuro sinaliza preços firmes para o milho. E antes de encerrar essa participação, Antônio, vamos para o dólar. Veja o que está ocorrendo com o dólar no mercado. Dólar que baliza as nossas negociações com exportação. Dólar neste momento é negociado neste valor que você tem no painel, R$ 3,24 mais 70, alta para o dólar de 0,40%. A atuação do Banco Central, pelo jeito, dá resultado. Mantém o dólar acima de 13,20, viu, Antônio? É com você. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puca volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. São 9h30 agora. Outras informações do agronegócio você tem no nosso site, sba1.com. E também logo mais ao meio-dia teremos Agricultura BR aqui pelo Canal do Boi com o Fabiano Reis e com Helene Valdez. Acompanhe meio-dia aqui no Canal do Boi. Para você, ótima quarta-feira. Até amanhã.